Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Esther e na aula de hoje nós daremos início a uma nova playlist aqui no canal. Playlist sobre conjunto dos números inteiros. Números inteiros. Os números inteiros correspondem aos números positivos, negativos e o zero. Eles formam um conjunto numérico representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado por... Então, aqui nós temos o seguinte, nós temos a letra Z, que na verdade ele é como se tivesse um risquinho aqui, que no computador não dá para fazer. Ele é assim, ó, para representar o conjunto dos números inteiros. Por que nós colocamos 3 pontinhos à esquerda e à direita? Esses 3 pontinhos é utilizado para mostrar que um conjunto é infinito. Então, toda vez que você está trabalhando num conjunto infinito, você utiliza os 3 pontinhos. Então, aqui nós representamos o conjunto dos números inteiros pelos 3 pontinhos. Aí nós escrevemos um pouco dos números negativos, colocamos o zero e depois, logo em seguida, os números positivos. Agora nós vamos ver o que não pertence ao conjunto dos números inteiros. Não pertence às frações, números decimais. Esther, o que são números decimais? São números que têm vírgula. Os números irracionais, o que são números irracionais? São números que têm raiz. E os números complexos. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, enquanto os números inteiros positivos podem ou não vir acompanhados do sinal positivo. O que isso está querendo dizer? Você já deve ter visto que, por exemplo, se eu escrevo o número 2, você sabe que esse número ele é positivo. E por que ele é positivo? Porque ele não tem um sinal de negativo. Então, eu escrever 2 e eu escrever mais 2, isso daqui representa a mesma coisa. Um número com ou sem sinal de mais, ele sempre vai representar um número positivo. Agora, nós não podemos falar a mesma coisa dos números negativos. Porque se eu quero representar um número por ser negativo, eu obrigatoriamente necessito colocar um sinal na frente do número. Então, por exemplo, eu quero representar o número menos 10. Então, eu coloco o sinal negativo e escrevo o número. Então, toda vez que você vê um número que não tem sinal, esse número é positivo. Se você vê o número que tem um sinalzinho de menos, ele está representando que aquele número será negativo. O zero é um número neutro, ou seja, ele não é um número nem positivo e nem negativo. Então, o que nós vemos aqui, até agora, foi o seguinte. Nós vimos que o conjunto dos números inteiros, ele é formado pelos números negativos, os números positivos e o zero. E qual é a diferença, Esther, do conjunto dos números naturais para o conjunto dos números inteiros? E por que eu estou tendo que aprender um novo conjunto? É porque, de forma bem simplificada, o conjunto dos números naturais, ele englobava apenas os números positivos. Ou seja, naquele conjunto não tinha os números negativos. E com o passar dos anos, houve-se a necessidade de um novo conjunto. Um conjunto que tivesse os números negativos. Porque tinha necessidade no cotidiano. Alguns exemplos no cotidiano que nós podemos encontrar os números negativos é no extrato de uma conta bancária, quando você fica em débito, ou seja, quando você está devendo, na temperatura, ou seja, menos 4 graus, menos 8 graus. Aqui eu citei alguns exemplos em que nós temos os números negativos no nosso cotidiano. Agora nós vamos ver subconjunto dos números inteiros. O primeiro conjunto que você aprendeu foi o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são um conjunto dos números apenas positivos. Agora nós estamos aprendendo o conjunto dos números inteiros. E qual que é o conjunto dos números inteiros? É o conjunto que tem tanto os números positivos quanto os números negativos. Então, nós podemos falar que os números naturais está contido nos números inteiros. Porque o conjunto dos números inteiros tem o conjunto dos números naturais, que são os números positivos. Agora nós vamos ver algumas táticas, porque quando você estiver fazendo exercício, ele vai te dar o símbolo daquele conjunto e com alguns outros símbolos ao seu redor. Aqui nós vamos ver 3 símbolos. Nós vamos ver o símbolo do asterístico, o símbolo do positivo e do negativo. Nós sabemos que para representar o conjunto dos números inteiros, nós utilizamos esse Z. E como que nós escrevemos o conjunto dos números inteiros? Os 3 pontinhos
para mostrar que é infinito. E aqui nós colocamos alguns números. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Reticências, para mostrar que é infinito. E pronto. Agora, nós vamos ver o asterisco. Para que serve o asterisco? Toda vez que você encontrar o asterisco com algum símbolo que está representando um conjunto numérico, ele vai estar dizendo para você que é para você escrever todo o seu conjunto numérico e retirar o zero. Nós temos o conjunto de números inteiros com o asterisco. Ou seja, quando aparecer o asterisco, significa que você vai fazer a exceção do zero, ou seja, você vai retirar o zero. Nós podemos escrever da seguinte forma: nós vamos colocar os 3 pontinhos para simbolizar que é infinito. Podemos escrever menos 3, menos 2, menos 1. O asterisco mostra que você tem que eliminar o zero. Então, nós pulamos o zero e continuamos escrevendo o nosso conjunto numérico. Os 3 pontinhos e fecha a chave. Aqui é a mesma coisa. Agora nós temos o conjunto dos números inteiros com um sinalzinho de mais. Esse sinalzinho de mais está mostrando para você os inteiros não negativos. Em outras palavras, nós dizemos que você vai escrever o conjunto dos números inteiros apenas positivos. Abrir chave. Nós não vamos colocar os 3 pontinhos aqui. Por que nós não vamos colocar? Porque se você colocar os 3 pontinhos, vai entrar os números negativos. E ele não quer os números negativos. Então, nós vamos colocar o 0, 1, 2, 3, 4 e reticências. Esther, por que você colocou o 0? Porque nesse conjunto aqui, ele não colocou o asterisco. Se ele tivesse colocado o asterisco, nós faríamos a eliminação do 0. Agora o próximo. Nós temos o conjunto dos números inteiros não positivos. O que seriam não positivos? Não positivo significa os números negativos. Então, você vai escrever o seu conjunto numérico apenas negativo. 3 pontinhos, menos 3, menos 2, menos 1 e o 0. Aqui, nós não podemos colocar os 3 pontinhos depois do 0, porque se nós colocarmos, nós vamos estar englobando os números positivos. E nesse caso, não pode. Agora que aqui vem a questão. Agora nós temos o conjunto dos números com asterisco e o mais, certo? Nós sabemos que quando tem um asterisco, nós temos que eliminar o zero. E nós acabamos de aprender que quando aparece o sinalzinho positivo, é apenas o conjunto dos números positivos. Esse conjunto será representado por 1, 2, 3, 4 e reticências. Observem que aqui, antes do 1, nós não colocamos o zero. E agora a mesma coisa aqui no próximo. Nós temos o asterisco e o sinalzinho negativo. Então, agora nós vamos escrever o conjunto dos números inteiros negativos, com exceção do zero. Abre chave, 3 pontinhos, para mostrar que o conjunto dos números inteiros negativos é infinito. Aí, menos 3, menos 2, menos 1 e fecha a chave. Nós não colocamos 3 pontinhos aqui e nem o zero, porque não entra os números positivos e não entra o zero. Pessoal, então a aula de hoje foi essa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que principalmente esse vídeo tenha te ajudado. Se porventura você ficou com dúvida em alguma passagem aqui do vídeo, deixe suas dúvidas aqui no comentário. Lembrando que nesta aula nós fizemos apenas a parte da teoria, porque nas demais aulas nós faremos exercícios para fixação do conteúdo. Ótimos estudos a vocês, fiquem todos com Deus, se cuidem e nós aguardamos vocês para nossas próximas aulas.